Então, o que é a verminose? A verminose é uma doença provocada por agentes denominados parasitas, principalmente endoparasitas, que vivem no interior do corpo hospedeiro. Constitui-se por uma doença frequentemente de difícil controle pelos públicos afetados, os ovinocultores, caprinocultores e demais criadores. A verminose é causada principalmente por vermes que se abrigam no intestino do animal, mas afeta também outros órgãos, como esôfago, estômago, coração, pulmões, rins e fígado. Então, esses parasitas, eles causam anemia nos ovinos, nos animais afetados, apresentando hepatia, diminuição do apetite, mucosa ocular anêmica e muitas vezes edema, que é a papada. Esse edema que é submandibular. A verminose, ela pode causar atraso no desenvolvimento corporal, menor performance produtiva e reprodutiva e levar à morte, Ou seja, o animal ele se sente muito fraco, apático, anêmico, ele não consegue pastejar direito, ele não consegue se alimentar e ele não consegue desenvolver bem as funções reprodutivas. Então, o animal ele tem uma diminuição muito forte nas suas funções de produção e reprodução. Então, vamos descrever como ocorre o ciclo evolutivo desses parasitas. De maneira geral, ocorrem as seguintes fases, O parasita adulto, ele está no trato gastrointestinal do hospedeiro definitivo, que neste caso é o ovino, E a partir disso, ele consegue, os ovos são eliminados com as fezes. As larvas, elas eclodem, e sofrem mudas. A larva 1, ela passa a se transformar em larva 2 e larva 3. De forma geral, está lá o verme já adulto desenvolvido. Eles formam como se fosse um ovo. E aí eles eclodem, E em cerca de 7 dias, essa larva, ela já se torna infectante, Ela abandona o bolo fecal, que são as fezes do animal, e infecta outro hospedeiro, por via oral. Ou seja, essa larva, ela já está totalmente constituída, ela sai das fezes que o primeiro animal infectado colocou no capim, ou no pasto, e aí ela já passa a infectar outro animal que vai se alimentar dessa pastagem. Então, no tubo digestivo, no intestino do animal, as larvas infectantes sofrem mudanças, E posteriormente alcançam a fase adulta, E assim elas conseguem se desenvolver sexualmente. Então, todo esse ciclo ele percorre aí numa questão de 20 a 40 dias. Normalmente, de forma geral, se falando, as larvas elas conseguem se desenvolver de forma sexual no estômago do animal. Elas desenvolvem os ovos. Os ovos, a partir das fezes, são depositados na pastagem, Elas vão para uma fase aí que elas conseguem se desenvolver na pastagem, numa fase de mais ou menos 7 dias. E aí elas ficam nas pontas dos capins. Outro animal vem e come esse capim e o ciclo continua novamente. E assim vai se perpetuando. Então, essas larvas aí, no período que elas ficam no capim, elas não se alimentam, Mas mesmo assim, elas podem viver por meses nas pastagens, dependendo das condições climáticas, Da temperatura, principalmente, e umidade, que é a temperatura que elas mais gostam, mais tem potencialidade de se desenvolver. Então, é por isso que é muito interessante, agora a gente vindo para os métodos de controle, fazer sempre a rotação de pastagem, Tá utilizando e diversificando o pastoreio de animais, não só de ovinos, mas trazer bovinos, colocar aves também, que são os animais que podem estar se alimentando desses vermes, para não ser o mesmo animal que aí faz o controle também. A questão de sempre estar usando métodos, é interessante que a gente possa estar observando os nossos animais para ver, a partir
da fisionomia deles, se eles estão conseguindo se alimentar bem, se eles estão apáticos. Observar muito, né? Porque como já foi falado em outros vídeos, em outras questões, a profilaxia ela é uma alternativa que deve ser tida como fundamental, ou seja, prevenir, principalmente no que se trata no controle de vermes, que é muito difícil, de nematóides e tudo mais, né? De endoparasitas. É muito complicado de se fazer o controle, ainda mais natural também, que é o que a gente mais visa, né? Então, a questão de observar e tentar tratar e principalmente prevenir a função do verme é a principal forma de controle e combate desse verme, tá bom? E aqui a gente traz dois métodos mais utilizados, né, para estar analisando qual o nível de infestação do verme no rebanho, né? O primeiro que se destaca é o método FAMACHA, né? Que nesse método se compara a coloração conjuntiva do animal, né? E aí nesses quadradinhos vocês podem observar que as colorações elas vão perdendo a cor. A partir dessa perca de coloração da conjuntiva do animal, do olho, a gente vai percebendo o grau que vai aumentando de contágio do verme, né? O verme se alimenta de sangue e quando a gente perde sangue, quando a gente tem o verme, o principal sintoma é a anemia. Então, a partir do FAMACHA, a gente vai estar vendo o grau de anemia desse animal e os procedimentos que a gente deve tomar, principalmente no que se refere à ingestão, né, de vermífugos. Então, os animais classificados no grau 1 e 2, eles não necessitam ser vermifugados, né? A gente observa aí a coloração da conjuntiva ainda vermelha. E aí no terceiro grau, né, no terceiro quadrinho, a gente já observa um ponto de interrogação. A gente já deve estar tomando cuidado, já deve estar ficando um pouco suspeito, né, e tomar algumas providências de prevenção ali do verme. No quarto quadro, a gente já vê um pontinho de exclamação, né, que a gente já deve ter um cuidado mais forte aí com o rebanho, pois ele já está provavelmente infestado, né, e a conjuntiva já está bem clara. E no 5 aí, no quinto quadrinho, a gente já vê uma atuação extrema do verme, né? Que aí o animal já está quase tendo óbito. Então é interessante a gente até plastificar esses quadros, ter ele num tamanho pequeno, né? Que a gente possa estar tendo à mão sempre quando a gente for fazer a análise do rebanho, né? Que a gente possa estar portando, porque é a partir dele que a gente vai conseguir ter uma análise, né, sobre o grau de infestação dos animais. E até mesmo porque para estar oferecendo e ofertando os vermífugos para os animais que estão realmente necessitando. Porque não necessariamente eu tenho um rebanho de 25 animais, todos estejam contaminados no mesmo grau, na mesma intensificação com vermes, né? Eu posso ter animais com grau 1, posso ter animais com grau 4 e grau 5 no mesmo rebanho. Então, até para a gente estar evitando também, estar fornecendo também muitos vermífugos ao rebanho, sem necessidade, aos animais, sem necessidade, fazendo com que os vermes ali presentes, eles acabam criando uma memória ali, né, desse remédio, e assim eles tenham resistência. É isso aí o que acontece. Muitas das vezes a gente fornece vermífugo também muitos aos animais e a gente percebe que eles não têm um controle, né? Que não está havendo diferença ali no controle do verme. Por quê? Porque normalmente quando a gente tende a fornecer também o mesmo vermífugo por um tempo prolongado, os vermes eles acabam criando resistência sobre ele. Então é muito interessante a gente variar as técnicas. Pode ser um vermífugo de forma oral, né? Que o animal vai estar ingerindo pela boca. Pode ser de forma subcutânea, que o animal vai estar sendo vacinado. Então, a gente sempre tem que estar variando, mas principalmente fazer o controle. Pois se a gente não fazer o controle, esses vermes acabam criando resistência, eles acabam se diversificando no rebanho todo e a gente não consegue ter um acesso, né, ao término nem controle e aí acaba perdendo não só a produção, mas nos casos extremos, a perca total do animal. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma videoaula, esta ministrada por mim,
Isaine, técnica agropecuária, né? Técnica de campo pelo projeto Bahia Produtiva, através da entidade COFASP. Então, através desse vídeo aqui hoje, a gente vai abordar um pouco a importância de estar tomando algumas atitudes, algumas medidas, né, de prevenção, principalmente no período chuvoso. Muitas pessoas creem que no período chuvoso deve se preocupar apenas com a questão de pastagem e alimentação, enquanto outras demandas devem ter um pouco de cuidado, né? Inclusive a questão da verminose. Então, através disso, hoje a gente vai apresentar como fazer, através de quê, né? Fazer o vermífugo natural, o sal vermífugo natural que a gente vai apresentar aqui, os elementos, os ingredientes que normalmente a gente tem em casa, né? E de baixo custo. Então, através dessa aula, a gente vai estar aprendendo essa técnica, né? Inicialmente, eu vou demonstrar para vocês a qualidade e o porquê de estar usando esses produtinhos aqui. Primeiramente, por que estar usando o sal vermífugo, né? A gente sabe que uma das principais incidências, né, de maus resultados, de óbitos de animais, principalmente ovinos, caprinos, aves também, os suínos, a maioria dos animais, né, a maioria das criações, os insucessos, são obtidos através do contágio de endoparasitas, né? Endoparasitas são os animais que eles se alimentam dentro do estômago do animal, e um desses animais são os vermes, né? O verme, ele se instala dentro da parede intestinal e assim ele vai se alimentando de sangue, né? O que ocasiona, normalmente, a anemia nos animais, né? Que essa anemia é causada pelos vermes. Então, para a gente fazer um controle, uma das práticas que a gente tem é o sal vermífugo natural, né? Que eu vou estar demonstrando aqui para vocês como a gente vai fazer. Então, qual a importância de estar usando esses elementos aqui, né? Eu trago para vocês, primeiramente, a folha da mandioca, que pode ser a folha de aipim também. Ela é utilizada normalmente seca, né? Mas a gente tem ela aqui nessa forma já murcha. E por que isso a gente usa a folha da mandioca, né? A folha da mandioca, para quem não sabe, ela é rica em proteína. Ela tem 18% de proteína. Então, ela serve muito para energizar os animais e pela questão da força, né? A mandioca em si é a única planta que ela pode ser usada em sua totalidade, né? Na questão de silagem de feno. Mas hoje a gente traz aqui a importância de estar usando as folhas para fazer esse sal vermífugo. A gente tem também aqui outro material muito importante, que é a folha do ninho. Muitos agricultores têm alguma restrição, né? Em algumas comunidades eu já fui explicando sobre a obtenção do sal vermífugo, né? Alguns agricultores logo dizem, Isa, mas essa folha aqui mata as abelhas, né? Não vai dar certo, vai matar o meu animal. E o que é que acontece? O que normalmente mata as abelhas são as flores. A folha, no que a gente diz respeito à folha, também seca, né, numa proporção baixa, ela pode ser usada também para o controle de vermes, sem problema nenhum, né? A gente coloca para secar e a gente pode usar na proporção de 100 gramas, que não vai ter envenenamento, o animal não vai ter nenhum tipo de contravenção, usando aqui a folha do ninho. Então, não há problemas. Né? Inclusive, na Índia, o ninho é muito usado até para fins farmacêuticos para os humanos. É porque aqui no Brasil a gente usa ele mais na questão, né, de madeira, para a questão de sombreação, mas ele ainda tem que ser estudado porque ele tem várias propriedades, e dentre essas, as vermífugas, né? A gente tem o alho. A maior parte das pessoas também, os agricultores, usam o alho até para outras questões de anemia, a própria questão do verme também. Quem nunca tomou um chá de alho, tem muitas pessoas que mastigam alho para se prevenir, para ficar forte, né? Para aumentar a imunidade. E para os animais não seria diferente. O alho, ele é um importantíssimo vermífugo, né? A gente tem aqui a semente do mamão, né? Que também tem essa propriedade de estar fazendo o controle dos vermes, né? Aqui a semente. E a gente aqui tem a folha também do pau de rato, né? Que em muitos lugares é chamada de catingueira também, aqui na nossa região é chamada de pau de rato. Aqui pra gente, principalmente na região da Caatinga, o pau de rato, ele é utilizado pelos seres humanos para fazer chá, pela questão de anemia, a questão de fortalecer, a questão de pressão. Então as pessoas
usam muito para a questão do chá, né, para estar entomando e ficarem fortes. E além disso também é utilizado na questão de produção de feno para os animais. Então ele tem grande potencialidade, né, é uma planta da caatinga. E para os animais ele vai dar aí a função dele na composição desse sal vermífugo é a questão de força também, né, para estar unindo junto as propriedades vermífugas dos outros elementos. A gente traz aqui também a vagem de ogaroba, que na comunidade, né, de Palmeiras, o que eu pude observar, né, que tem uma grande quantidade, né, assim como também nas outras comunidades circunvizinhas, tem uma grande quantidade, mas as pessoas não utilizam. Então, a pessoa que está perdendo uma fonte de energia muito grande, porque muitas pessoas usam, né, e utilizam nas rações alternativas a vagem de ogaroba em substituição ao milho ou então para complementar o milho, né, de tão forte que ele é. Então, nessa composição aqui, ele vai trazer e vai ser responsável pela energia. É claro que aqui vai ser triturada e é necessário que se use ela seca. Então, pessoal, a maioria dos materiais que tem aqui, eles devem ser usados secos, ok? E, por fim, a gente traz aqui a questão do sal de cozinha mesmo, que é responsável pela questão do iodo, né? E que vai trazer aí, vai conseguir misturar, vai conseguir incorporar esse sal, né? Então, a gente, nessa composição, a gente, de todos esses materiais que existem aqui, que eu dei uma apresentada para vocês, a gente vai usar 100 gramas. E, para essa composição aqui, a gente vai usar 6 quilos desse sal aqui. E aí, nas comunidades por onde andei, as pessoas, os agricultores perguntaram isso, mas tem a questão também que muitas pessoas não recomendam o uso muito elevado desse sal pela questão do iodo, que é muito forte. O iodo, né, ele não tem tantos componentes. A gente poderia estar usando o sal vermífugo, ou sal vermífugo não, desculpa. Outros sal minerais, porque além do sal vermífugo tem o sal proteico, né, tem outras variantes de sal. Então, eles me perguntaram, será que a gente pode estar usando? E a resposta é sim. Mas se você vai estar usando esse tipo de sal, para essa composição aqui de 100 gramas de cada elemento, você estaria usando aí uns 3 quilos somente, porque ele já vem um sal que ele já vem com outras propriedades, então ele é muito forte, né? Então, para a gente também não estar fortificando demais essa solução aqui, a gente, em vez de usar 6, se a gente for usar outro tipo de sal que já vem com outras propriedades, com outros elementos, a gente só usa 3. A gente diminui aí metade, tá ok? Então, para ficar mais esclarecido também, ao longo dessa videoaula, eu vou estar colocando aqui do lado uma tabelinha, né, da composição, do que a gente pode usar, né? Além de outros ingredientes que a gente pode estar usando. Ah, Isa, eu não tenho a semente de abóbora, então usa 200 gramas da semente de mamão. Ah, Isa, eu não quero colocar a folha do ninho, não tem problema. Coloca outra substância vermífuga, né, no lugar. Ah, eu não tenho a vagem de ogaroba. Aumenta a concentração da folha da mandioca ou do aipim. Não há problemas. E outro ingrediente aqui muito importante, que eu acabei não achando aqui, foi a questão da casca do ovo, né? A casca do ovo, ela pode ser também utilizada, pois ela é rica em cálcio, né? Então, o cálcio também é uma substância muito importante, composto na maioria dos sais minerais, né, que são dados aos animais, e aqui não seria diferente. Então, se você puder estar utilizando a casca do ovo, né, em 100 gramas, será muito interessante para ter um complemento aí, um sal mineral muito bom e mais rico aí para os seus animais. Se não tiver a casca do ovo, pode usar sim a farinha de osso, que tem a mesma propriedade. Vai lá nas casas rurais, normalmente tem a farinha de osso. Usa o próprio cálcio, se quiser. Mas eu recomendo para vocês a casca do ovo, por ser uma fonte mais alternativa, né? Que vai diminuir os custos de vocês, sem perder a qualidade, tá bom? Então, esses são os materiais de baixíssimo custo, que a gente pode estar utilizando aqui, né? São todos os materiais que eu consegui aqui mesmo na minha casa, né? Que você consegue no seu próprio quintal. Se não tiver, faz uma troca com o vizinho, né? E a partir disso você pode fazer essa receita. Normalmente a gente pode bater esses materiais aqui depois de seco no liquidificador,
mas eu creio que dá um certo trabalhinho a mais, porque você tem que passar várias e várias vezes, porque ele tem que ficar bem ralinho, né? Numa composição de farelo para você dar aos animais. Então, é bom que se as pessoas tiverem uma forrageira em casa que possa triturar, né? Possam passar nessa forrageira. Primeiro passar numa lâmina mais grossa e depois passar numa fina. Porque, principalmente a questão da vagem de algaroba, ela tem um óleozinho, né? E ela acaba embuchando nas lâminas, né? Então, é muito interessante que passe ela numa primeira vez e numa segunda vez para não causar aí danos na forrageira, né? Um embuchamento. E aqui, antes mesmo que a gente termine, é interessante falar um pouco dessa pílula aqui. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, aqui é muito disseminada da minha região. Né? Eu vou até tirar umas aqui para vocês. Tá vendo melhor? Né? Aqui, ó, na minha mão. Que é a pílula de babosa, né? E para que serve essa pílula de babosa, né? Eu, quando criança, tomava muito, né? E quando a gente ia defecar, normalmente os vermes, eles saíam ali, né? Então, é um depoimento meio, para muitas pessoas pode ser um pouco constrangedor, mas como eu gosto de fazer muita assimilação com os animais, o ser humano com os animais, não é muito diferente, porque aos animais, quando eles consomem um remédio, né? Um alimento que vai combater os vermes, normalmente eles vão colocar através das fezes. Né? Então a gente tomava muito, mais ou menos 3 a cada refeição, e a gente diminuía muito os vermes com isso. Né? E eu, quando criança, não entendia, só sentia o gosto, que não é muito interessante, ruim, né? Por conta do amargo da babosa. Tomava, mas não entendia por que eu estava fazendo o uso dessa pílula aqui, que a gente chama de pílula. Então aqui é um forte vermífugo também. E as mulheres, elas utilizam para fazer essa pílula o quê? A própria babosa, a semente da abóbora, a semente do mamão e várias outras plantas vermífugas, né? Até ervas medicinais. Então é um poder muito interessante que a gente deve estudar e tentar assimilar algumas culturas que as mulheres, os antepassados, utilizavam, né, que a gente não deixe se perder, porque tudo na vida tem um significado, né? E a partir dos estudos que a gente vai vendo, a gente percebe que muitas das coisas que a gente vai deixar passar, a gente pode disseminar e desenvolver um bom resultado. Então, a pílula de babosa para os seres humanos é como se fosse esse sal vermífugo aqui para os animais. É uma medida preventiva, de baixo custo, que a gente pode fazer, a gente pode utilizar e que pode minimizar muitos danos, né? E aí vocês me perguntam, Isa, além desse sal vermífugo aqui, o que a gente pode estar fazendo para estar evitando a questão da verminose no rebanho? A principal coisa que eu creio que a gente deve fazer é a questão de um manejo preventivo adequado, é se prevenir, é vermifugar os animais. Em muitas comunidades que eu fiz as visitas, as pessoas traziam informações alarmantes que só faziam a vermifugação uma vez no ano, quando o animal já apresentava anemia extrema, né? Então, isso não deve ser feito. No mínimo, o rebanho ele deve ser vermifugado 4 vezes ao ano. 4 vezes. Além de medidas preventivas que a gente pode fazer, né? Que a gente pode vermifugar tanto na questão injetável como na questão do sal mineral, né? Que ele vai estar se alimentando, vai ser através de via oral. Então, além dessa oferta de sal vermífugo, também está fazendo o manejo sanitário do rebanho, está limpando o caprio, o chiqueiro, né? Está fazendo a rotação de pasto. O verme, ao todo, ele demora 21 dias para se desenvolver, né? Ele se desenvolve, tem um ciclo. O verme, ele já está adulto lá no estômago do animal, né? Através disso, ele solta os ovos. Os ovos eclodem, né? Em dias, eclodem no capim, por exemplo, no pasto. O animal vai lá, se alimenta do capim de novo, né? Com a larva, o ovo já transformado em larva. E aí começa todo o ciclo de novo. Então, o animal que deixa os ovos lá, outro animal vai e se alimenta. Então, é questão de dias, de tempos para o rebanho estar todo contaminado.
Então, a rotação de pasto, de piquete, eu sei que é uma tarefa um pouco difícil para quem tem uma roça pequena, mas dá para a gente fazer uma divisão. E se não fazer a divisão, que pelo menos tentar vermifugar, tentar olhar com mais propriedade cada animal e fazer as medidas preventivas, que eu sempre bato na tecla aqui em todos os vídeos sobre as medidas profiláticas, né? Porque a prevenção ela é um dos remédios que mais cura os seres humanos e com o animal também não é diferente, tá bom? Então a gente termina aqui mais um capítulo sobre a verminose e logo depois a gente vai seguir algumas dicas, né? E algumas imagens, alguns registros de práticas da gente fazendo sal vermífugo nas comunidades. Então segue aí, siga as lições e logo logo a gente se encontra. Tchau. A teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.